Vender hoje em dia parece uma batalha, né? Se aquelas técnicas antigas já não funcionam com o comprador super cético de hoje, essa nossa conversa vai ser essencial. A gente vai desconstruir uma abordagem moderna que, olha, pode de fato mudar o jogo para muita gente. A realidade é que o campo de jogo mudou completamente. O comprador de hoje não é só bem informado, ele é hiper informado, bombardeado por anúncios o tempo todo e, por causa disso, construiu uma verdadeira muralha de desconfiança. As velhas táticas de pressão, sabe? Elas não só falham, como acabam gerando o efeito contrário. Para navegar nesse território novo, nosso roteiro aqui é bem claro. A gente começa entendendo a crise que os vendedores estão enfrentando, depois mergulha de cabeça na filosofia NPQ, dá uma olhada nas ferramentas práticas, compara com outras abordagens e, no final, a gente chega a um veredito. Vamos direto à raiz do problema. Pensa só, antigamente o vendedor era o guardião da informação, certo? Hoje, o cliente chega para a conversa sabendo, às vezes, mais do que o próprio vendedor. A gente passou da escassez para um verdadeiro dilúvio de informações e isso muda absolutamente tudo. E é por isso mesmo que modelos antigos, como o famoso AIDA, que tentam empurrar o cliente por um funil, hoje encontram uma resistência gigantesca. O consumidor moderno não quer ser forçado a nada. Ele quer sentir que está no volante, sabe? Com o controle total da decisão de compra. Essa mudança de paradigma fica super clara quando a gente compara os modelos. O vendedor antigo empurrava, ele perseguia, fazia aqueles discursos longos sobre o produto e tentava rebater objeções na marra. Já o novo modelo puxa, ele atrai o cliente, foca em descobrir a fundo os problemas e cria uma conexão emocional que, na verdade, previne as objeções antes mesmo delas aparecerem. E é justamente como uma resposta a essa crise que a filosofia NPQ se apresenta. A ideia central aqui é simplesmente genial. Em vez de o vendedor ter que convencer o cliente, ele usa a ciência do comportamento para criar um ambiente onde o cliente se convence sozinho. E o que significa NPQ? É questionamento de persuasão neuroemocional. A premissa é incrivelmente poderosa. Ninguém gosta de sentir que algo está sendo empurrado goela abaixo, mas todo mundo adora comprar, especialmente quando a gente se sente compreendido e no comando da situação. A grande virada de chave é parar de vender para alguém e começar a ajudar a comprar. E aqui está o pulo do gato. A meta não é se tornar um mestre da persuasão, é o contrário. O objetivo é criar um espaço, usando perguntas, onde o próprio cliente chega às suas conclusões. A venda, então, deixa de ser um fechamento forçado e se torna a consequência natural de uma boa conversa de diagnóstico. Isso nos leva a uma regra de ouro: ouvir 80% do tempo e falar só 20%. Parece simples, né? Mas é transformador. Ao fazer as perguntas certas e, o mais importante, ao ouvir de verdade, o vendedor sai do papel de protagonista, ele se torna um guia e o cliente se torna o herói da sua própria jornada de descoberta. Certo? Agora vamos para a parte prática. Como essa filosofia toda se traduz em ação? A genialidade do NPQ está numa arquitetura de perguntas que foi cuidadosamente projetada para guiar a conversa de forma estratégica, passo a passo. A estrutura segue uma jornada lógica de 6 estágios. Primeiro, a gente cria conexão. Depois, mapeia a situação atual. Daí, a gente desperta a consciência para o problema e a visão da solução. Explora as consequências de não fazer nada e só então busca o compromisso. Cada passo constrói a base para o próximo. É como uma escada. Olha, o primeiro passo é absolutamente crucial. Quando um prospecto encontra um vendedor, o cérebro reptiliano dele dispara um alarme, luta ou fuga. As perguntas de conexão são o antídoto para isso. Elas são feitas para desarmar essa resistência, colocando o foco 100% no cliente e mostrando que a única agenda que importa ali é a dele. Então, em vez de começar com um discurso sobre o produto, imagina só iniciar com algo do tipo: o que está acontecendo aí no seu negócio que te fez começar a procurar ajuda? Cara, isso muda tudo. A pergunta transfere o poder imediatamente para o cliente, abre a porta para uma conversa de verdade e, o mais importante, baixa a guarda dele. E é nos estágios 3 e 5 que a verdadeira mágica do NPQ acontece. Primeiro, com as perguntas de consciência do problema, o cliente verbaliza uma dor que talvez nem ele soubesse que tinha. Depois, com as perguntas de consequência, ele mesmo visualiza o custo de não fazer nada a respeito. A urgência não é imposta, ela nasce de dentro do próprio cliente. Mas beleza, onde o NPQ se encaixa nesse universo de metodologias de vendas? Para entender a posição única dele, é fundamental a gente comparar com outros gigantes do mercado. Uma comparação clássica é com o spin selling. Os dois usam perguntas, claro, mas a diferença é fundamental.
Enquanto o spin foca na lógica do negócio, o NPQ mergulha fundo nos motivadores emocionais. O vendedor NPQ atua mais como um terapeuta do que como um consultor, e a tonalidade da voz, se soa curiosa, confiante ou cética, é usada como uma ferramenta estratégica para construir confiança. Bom, agora a gente vai para a nossa sessão final, onde vamos dar uma avaliação bem equilibrada do NPQ, incluindo os sucessos que as pessoas relatam e também as controvérsias que existem em torno dele. Um ponto crucial aqui, NPQ não é um roteiro de truques, tá? É uma habilidade profunda. E o mais surpreendente é que o domínio da tonalidade da voz pode ser responsável por até metade dos resultados. Não é só o que se pergunta, mas como se pergunta. É, na essência, o desenvolvimento de uma inteligência emocional de altíssimo nível. No entanto, é importante também apresentar a perspectiva crítica. Discussões em fóruns online, como o Reddit, frequentemente apontam que a metodologia NPQ tem semelhanças muito fortes com o sistema Natural Selling de um cara chamado Michael Oliver, lá de 2001. A controvérsia sobre a originalidade do método é uma parte importante dessa história. Então, para a gente fechar, aqui estão as chaves para o sucesso. Primeiro, domine a tonalidade. Segundo, siga a regra 80-20, ouça muito mais do que fala. Terceiro, faça do prospecto o herói da história. E talvez o mais difícil de todos, pratique o desapego do resultado. O trabalho não é vender, é diagnosticar. A venda vai ser a consequência. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Conforme os compradores ficam mais e mais sofisticados, a venda do futuro vai ser mais sobre a arte de uma boa conversa ou sobre a ciência de como o cérebro toma decisões? O NPQ sugere que a resposta não é uma coisa ou outra, mas uma poderosa fusão das duas.